Boas-vindas ao Bookcast, o podcast do canal Arqueobook. Hoje a gente vai mergulhar numa obra, olha, fascinante e bem controversa do início do século XX. A Morada Ártica nos Vedas, de Bal Gangadhar Tilak. Olá, pois é, um livro de 1903 que propõe uma ideia, assim, radical. Muito radical. A de que as origens do povo ariano, sabe, os ancestrais de várias culturas indo-europeias, não estariam na Ásia Central, como todo mundo pensava. E sim, Onde? numa antiga pátria lá na região do Ártico, antes da última Era do Gelo. É uma teoria e tanto. E para a gente entender como o Tilak chega nessa conclusão, vamos analisar a base que ele constrói só no primeiro capítulo. Exato, o capítulo se chama Tempos Pré-Históricos. É aqui que ele prepara o terreno, né? Ele basicamente desmonta as outras teorias antes de apresentar a dele, certo? Então ele começa nos lembrando que, antes da história registrada, o que a gente tem é Mito, tradição. isso. E ele aponta que o estudo das línguas, a filologia comparada, causou uma verdadeira revolução. Foi quando descobriram a conexão entre o sânscrito e as línguas europeias, né? Exatamente. E o impacto disso foi gigantesco. Essa conexão linguística levou à ideia de um povo ariano primitivo. Com uma única língua e uma única pátria original. Isso. E por muito tempo, a hipótese que dominava era de que essa pátria ficava... Na Ásia Central. Mas é aí que a coisa começa a ficar interessante. O Tilak diz que, na segunda metade do século XIX, umas ciências novas entraram em cena e abalaram essas certezas. Sim, principalmente a geologia e a arqueologia. E o que elas trouxeram de novo? Bom, os arqueólogos estabeleceram a sequência das idades do ferro, do bronze e da pedra. Mas a maior revelação, a bomba mesmo, veio da geologia. A Era Glacial. A prova da existência de uma era glacial. De repente, a história da humanidade foi empurrada para um passado muito, mas muito mais distante. E climaticamente diferente. Quer dizer, ficou provado que o ser humano não era só pós-glacial. Exato. Nós vivemos durante e até antes da Era do Gelo. Isso mudou tudo. E como é que isso afetou a teoria da pátria na Ásia Central? Ela começou a ruir. Com uma linha do tempo muito mais longa, com mudanças climáticas drásticas nesse cenário, a ideia de uma simples migração da Ásia já não explicava tudo. E as novas evidências arqueológicas na Europa também não batiam com essa teoria, certo? Não batiam. As peças do quebra-cabeça simplesmente pararam de se encaixar. Então, o Tilak argumenta que os Vedas, que são os textos mais antigos dos arianos, precisam ser relidos, mas à luz dessas novas descobertas. É isso. Ele propõe o que ele chama de uma nova chave de interpretação. E o que seria essa nova chave? Ele diz que as interpretações antigas, que viam os mitos védicos só como, sei lá, alegorias de tempestades ou do amanhecer, são insuficientes. Porque tem passagens que continuam obscuras. Continuam obscuras, sem sentido. E a nova chave dele é a seguinte pergunta: e se essas passagens não forem metáforas? E se forem o quê? Memórias. Memórias reais de fenômenos que só poderiam ser vistos num lar ártico, antes de o clima mudar drasticamente. Nossa. Para defender esse ponto, ele faz um resumo do conhecimento científico da época, né? Começando pela Idade da Pedra. Sim, ele as divide em duas, o Paleolítico, ou Idade da Pedra Antiga, E o Neolítico, a nova Idade da Pedra. E essa distinção é crucial. O homem paleolítico usava ferramentas mais rudes e conviveu com animais que hoje estão extintos, como o mamute, o rinoceronte lanudo. e o Homem Neolítico. O homem neolítico aparece depois de um grande hiato, um intervalo de tempo enorme. E ele já surge num clima e numa geografia muito parecidos com os de hoje. Geologicamente, então, o Neolítico pertence ao período que a gente chama de pós-glacial. Perfeito. Já o Paleolítico ocorre durante o Pleistoceno, ou seja, a própria Era Glacial. O que sugere que o homem paleolítico viveu naqueles períodos interglaciais, né? Exatamente. Em intervalos de clima mais ameno entre as fases de frio extremo. Exatamente. Isso levanta uma questão super importante. Quando a era glacial terminou, o Tilak menciona que havia um grande debate sobre as datas, certo? Sim, e este é um ponto central para o argumento dele.
Os geólogos europeus falavam em 50, 60 mil anos atrás. Uma eternidade. Uma eternidade. Mas os geólogos americanos se baseando, por exemplo, na taxa de erosão de lugares como as cataratas do Niágara. Uhum. Eles calculavam uma data muito mais recente, algo entre 8 e 10 mil anos atrás. É uma diferença brutal. E o Tilak, claro, favorece a estimativa americana. Por quê? Ele cita uma evidência que para ele era impressionante. A descoberta de carcaças de mamutes na Sibéria. Ah, sim. Tão frescas que os cachorros podiam comer a carne, não é isso? Exatamente isso. Para ele, aquilo indicava que o congelamento tinha sido um evento relativamente recente, não algo de dezenas de milhares de anos atrás. Entendi. Porque essa linha do tempo mais curta tornaria mais plausível, talvez? Muito mais plausível que as tradições sobre a pátria original tivessem sobrevivido oralmente por tanto tempo. Certo. Então, o que tudo isso significa para a questão da pátria ariana, no fim das contas? O Tilak conclui que a questão continua em aberto. Ele argumenta que, mesmo que houvesse povos arianos na Europa no período neolítico, eles não poderiam ter descendido do homem paleolítico local. Por causa daquele hiato, daquele vácuo no registro arqueológico. Por causa do hiato. Portanto, eles devem ter migrado de outro lugar depois da Era do Gelo. E se não foi da Ásia Central? De onde eles vieram. O capítulo 1, então, é uma grande preparação. Tilak desmonta as teorias antigas, apresenta toda a base científica da época dele e nos deixa com essa pergunta no ar. Exato. Ele prepara o cenário para, aí sim, apresentar a própria teoria de uma origem polar. E é assim que o primeiro capítulo nos deixa, né? Com um tabuleiro de xadrez limpo e todas as peças científicas posicionadas para um novo jogo. É uma ótima analogia. E o Tilak nos promete que nos próximos capítulos ele vai mostrar como as peças que faltam, Que são as evidências dos próprios Vedas. se encaixam perfeitamente nesse cenário que ele montou. Ele estabeleceu que a existência humana pré-glacial é um fato, que o clima do planeta mudou de forma violenta e que a pátria original dos arianos é um mistério. E agora ele vai usar os textos sagrados como mapa para essa terra perdida. Exatamente. E na nossa próxima análise, vamos seguir esse mapa. Continuaremos a nossa exploração de A Morada Ártica nos Vedas, mergulhando nos capítulos que descrevem a era glacial e as surpreendentes características astronômicas do Ártico. Fica o convite. Seguimos na análise e vamos falar agora sobre o capítulo 2 do livro O Lar Ártico nos Vedas, intitulado O Período Glacial. Exato. Depois de estabelecer aquele contexto dos tempos pré-históricos, o autor, Tilak, ele precisava construir a base, a fundação geológica e climática para a tese dele. E esse capítulo é fundamental, porque é aqui que ele vai argumentar que, olha, o mundo antigo, ele era drasticamente diferente do nosso, especialmente lá nas regiões polares. Entendi. Então a missão aqui é entender justamente essa base. O que foi exatamente o período glacial e por que ele é tão crucial para essa teoria de um lar ártico? É isso. Vamos mergulhar no que a ciência da época de Tilak, lá no finalzinho do século XIX, dizia sobre essas mudanças gigantescas do nosso planeta? Vamos lá. O ponto de partida do capítulo já é algo que, para mim, surpreende. A ideia de que o clima da Terra em eras passadas era uniforme e ameno em todo o globo. É difícil de imaginar, né? Sem os extremos que a gente tem hoje de quente e frio. Totalmente. E qual era a explicação para isso? Então, o fascinante é a explicação da ciência da época. O Tilak aponta que a causa não era, a inclinação do eixo da Terra ser diferente, mas principalmente a distribuição de terra e água. Como assim? Ele menciona que as grandes cadeias de montanhas que a gente conhece, que hoje funcionam como barreiras para o clima, tipo os Alpes, o Himalaia, ou elas eram muito baixinhas ou nem existiam ainda. Ah, então sem essas muralhas gigantes, o ar e a água circulavam de um jeito completamente diferente pelo planeta. Precisamente. O livro descreve continentes como a Ásia e a África quase como um arquipélago, um conjunto de ilhas, não os blocos de terra maciços que são hoje. Sei. Isso permitiria que as correntes quentes do oceano fossem até as regiões polares, sem barreiras, aquecendo o planeta de forma muito mais equilibrada. Faz todo sentido. O livro até cita o exemplo da corrente do Golfo,
que hoje aquece o noroeste da Europa. Uma geografia diferente significaria correntes diferentes e, bom, um clima global completamente distinto. Exatamente. E essa condição de clima ameno, uniforme, ela prevaleceu até o final do período Plioceno. A prova que o Tilak usa são os fósseis. Fósseis. Sim, ele cita evidências de vegetação, assim, exuberante, quase subtropical, em lugares como Spitsbergen, que é uma ilha lá no Ártico. Nossa, lá onde o sol some por meses. Exato. Encontrar fósseis de plantas de clima quente lá é uma prova muito forte de que um clima ameno realmente existiu nessas altas latitudes. E aí, no período seguinte, o Pleistoceno, esse paraíso todo desmorona. O livro descreve uma mudança violenta, o que a gente chama de era glacial. E as evidências que ele apresenta para essa catástrofe são, assim, impressionantes. Ele se baseia nos estudos dos geólogos da época. Eles analisaram marcas que o gelo deixou em lugares como os Alpes, a Groenlândia. Que tipo de marcas? Tipo, pedras enormes, sabe, arredondadas, riscadas, como se uma lixa gigante tivesse passado por cima delas, argila de rocha moída. E a gente não tá falando de geleiras pequenas de topo de montanha, né? De jeito nenhum. A escala é outra. A gente está falando de uma camada de gelo com centenas, talvez milhares de metros de espessura. Caramba! O gelo cobriu toda a Escandinávia, o Mar do Norte, invadiu a Grã-Bretanha, até onde hoje é Londres, e foi pela Alemanha e Rússia quase até Moscou. É uma escala continental, quase metade do hemisfério norte debaixo de um bloco de gelo gigante. Mas aí tem um ponto que o Tilak destaca, citando um geólogo, o professor Jaicki. Sim, esse é um ponto crucial para a tese dele. Que não houve só uma era glacial. Exatamente. Jaicki e outros provaram que houve pelo menos 2 grandes períodos glaciais. E, entre eles, um período longo de clima mais quente. Peraí, como assim? Um período interglacial? O gelo todo derreteu para depois voltar com a mesma força? Essa é a grande questão. Não foi um derretimento total, mas um recuo massivo do gelo, e o clima nesse intervalo não era só não congelante, era ativamente ameno. O livro descreve como um período de invernos amenos e verões frescos. E aí, nesse período interglacial, que o cenário para a teoria do Tilak se monta. É aí. Nesse período, a região ártica teria sido, bom, perfeitamente habitável. A evidência fóssil que ele apresenta é incrível. Ossos de elefantes, rinocerontes, hipopótamos. Hipopótamos, sim, hipopótamos, encontrados por toda a Europa, até na Sibéria, em depósitos que batiam com esse período. Nossa, e o mais importante, o homem paleolítico, o homem da Idade da Pedra, também vivia lá, caçando essa megafauna toda. Ok, vamos aprofundar. Então a gente tem um mundo ameno, aí um supercongelamento, depois um aquecimento, com gente e megafauna no norte, e aí, outro congelamento. Qual foi a causa disso tudo? Então, ele explora as teorias da época, né, e descarta algumas, tipo a Terra passando por regiões frias do espaço. Ele se concentra em 2 teorias principais. A primeira é a de um geólogo famosíssimo, Sir Charles Lyell. E o que o Lyell dizia? Lyell defendia uma causa geográfica. Elevação e submersão de terra em escala continental, alterando as correntes marítimas e esfriando tudo. A consequência é que seria um processo lento, que teria durado talvez uns 200 mil anos. Uma mudança lenta. Mas o livro dá muito mais atenção para a segunda teoria, a do James Croll. Que parece bem mais complexa. Isso, a teoria do Croll foi uma revolução. É uma explicação astronômica. Ela combina 2 fatores. O primeiro é a precessão dos equinócios. Que é, se não me engano, aquele bamboleio do eixo da Terra, como um peão, certo? É uma analogia perfeita. Esse bamboleio faz com que, num ciclo de 21 mil anos, a estação em que a Terra está mais longe do Sol mude. E o ponto é, se o inverno do hemisfério norte acontece quando a Terra está mais longe do Sol, esse inverno vai ser muito mais longo e frio. Entendi. A Terra passa mais tempo longe da fogueira justo no inverno. Isso. Esse é o primeiro ingrediente. O segundo é a excentricidade da órbita. A órbita da Terra não é um círculo, é uma elipse. E o formato dessa elipse, o quão achatada ela é, muda lentamente. E como isso afeta? Quando a órbita é mais alongada,
A diferença entre o ponto mais perto e o mais longe do Sol fica gigante. E isso amplifica o efeito do primeiro fator. A diferença de duração entre inverno e verão podia chegar a 33 dias. Uau! Aí o Crow juntou tudo. Pega uma órbita bem alongada e bota o inverno do hemisfério norte para acontecer no ponto mais distante do Sol. O resultado? Um inverno brutalmente longo e um verão curto e quente. E o calor do verão curto não conseguiria derreter todo o gelo acumulado no inverno longo. E o gelo iria se acumulando, ano após ano. Exatamente. A teoria parecia perfeita. Explicava os ciclos glaciais e interglaciais. Mesmo muito elegante. Mas uma teoria dessas depende dos números. O Tilak mostra que os cálculos do Croll sobre quando isso aconteceu foram questionados, né? E aqui o capítulo vira quase uma investigação. Croll estimou que a última era glacial terminou há uns 80 mil anos. 80 mil anos. É muito tempo. E as contestações? Vieram de dois lados. Primeiro, dos astrônomos. Eles disseram que era impossível calcular a excentricidade da órbita com precisão para tantos anos no passado. Os dados eram incertos demais. A matemática não era segura. E a geologia? As rochas concordavam com os 80 mil anos? Não. E essa é a parte mais forte do argumento do Tilak. Ele usa muitos geólogos americanos. Eles estudaram a erosão de lugares como o desfiladeiro do Niágara, que se formou depois que o gelo recuou. E os cálculos deles davam o quê? Algo muito, muito mais recente, entre 8 e 10 mil anos atrás. Peraí, de 80 mil para 10 mil, a diferença é gigantesca. Isso muda tudo para a tese do Tilak, certo? Muda completamente. Uma catástrofe há 80 mil anos seria impossível de ser lembrada em tradições orais. Mas há 10 mil anos é muito mais plausível. Faz sentido. E ele ainda dá uma outra evidência, que é talvez a mais forte do capítulo. O estado de conservação dos mamutes congelados na Sibéria. Ah, sim, já ouvi falar. Encontraram carcaças inteiras, né? O livro cita um caso de uma carcaça de mamute encontrada tão fresca, tão bem preservada, que os cães dos exploradores começaram a comer a carne. O quê? Comeram a carne? Caramba! Isso destrói uma linha do tempo de 80 mil anos. Uma preservação assim não seria possível. De jeito nenhum. Isso reforçou a ideia de que o congelamento foi súbito e recente. O Tilak até cita uma crítica bem dura de um geólogo, um tal de Sr. Huddleston, que chamou os cálculos do Croll de especulações extravagantes. Um pesadelo para os geólogos, imagino. No fim das contas, a conclusão do capítulo é que, olha, a causa exata e a duração ainda eram debatidas, mas os fatos essenciais para a tese do Tilak estavam ali. Primeiro, houve um período interglacial com clima ameno no Ártico, habitável. Ok? Esse período acabou com uma glaciação catastrófica que tornou o lugar inabitável. E terceiro, e o mais importante, a data do fim dessa era é provavelmente bem mais recente. Talvez só 10 mil anos atrás. E essa data mais próxima é a chave, porque torna possível que a memória desse evento tenha sobrevivido nos mitos. Exatamente. Ele não precisa provar qual teoria estava certa. Ele só precisa estabelecer a possibilidade geológica e a plausibilidade da transmissão dessa memória. Então, com esse cenário montado um paraíso ártico que foi destruído por uma era glacial recente, o palco está pronto. A base física da teoria foi construída. Isso. Agora que ele fundamentou a possibilidade física e climática, a análise pode sair do onde e quando e ir para as evidências que ele diz encontrar nos textos antigos. E é o que a gente vai fazer a seguir. Na próxima parte, vamos mergulhar em outro capítulo para ver como Tilak conecta essa história do planeta com as características únicas do Ártico. Fica a reflexão, né? Se as condições do planeta no passado eram tão diferentes do que a gente assume, o que mais sobre a nossa própria história a gente pode estar interpretando de forma completamente equivocada só porque a gente parte do princípio de que o mundo sempre foi como é hoje? Seguimos na análise e vamos falar agora das características astronômicas das regiões árticas. A nossa missão aqui é bem específica, sabe? Estamos montando uma espécie de kit de detetive celestial. Um kit de detetive, gostei da analogia. Pois é, se a hipótese do autor estiver correta e os ancestrais dos povos védicos viveram mesmo no Ártico,
Eles teriam deixado impressões digitais cósmicas nos textos sagrados. Impressões que não poderiam ter vindo de nenhum outro lugar do mundo. Exato. Então, antes da gente procurar as pistas, a gente precisa saber exatamente como são essas impressões digitais. É isso mesmo. Esse capítulo é, assim, o alicerce de todo o argumento. Ele arruma o tabuleiro, digamos, com a geografia e astronomia antes de pular de cabeça nos textos. Certo. E é fundamental a gente entender o contexto que o autor usa, que é o da ciência do início do século XX. Ele parte de duas premissas importantes daquela época, né? Quais seriam? Primeiro, que durante o período interglacial, o clima no Ártico era bem mais ameno, o que permitiria a vida humana. Ok, faz sentido. E segundo, que a própria geografia do planeta era diferente, talvez com um grande continente lá no polo. Isso cria um cenário onde a ideia de uma civilização vivendo por lá se torna pelo menos plausível. Certo. E para começar a montar esse nosso kit, o autor faz uma distinção que me pareceu o ponto de partida de tudo. Ele diz, olha, uma coisa é o que se vê no ponto geográfico exato do Polo Norte. E outra bem diferente. É o que se observa nas regiões ao redor, ainda dentro do Círculo Ártico. Não dá para colocar tudo no mesmo saco. E essa é a grande sacada. Pensar no Ártico como uma coisa só é um erro que comprometeria toda a análise. O Polo Norte geográfico é o epicentro, o grau zero, sabe? Onde os fenômenos são puros, extremos. Exato, quase alienígenas. Já as regiões circumpolares são como as ondulações que se espalham a partir desse ponto. A experiência de um povo que morava ali mudaria drasticamente dependendo de quão perto ou longe eles estivessem. E a aposta do autor é que os textos podem conter ecos dessas duas realidades. Exatamente. Então vamos começar pelo extremo, pelo epicentro. Me descreve o céu de quem está parado exatamente no Polo Norte, porque a descrição no livro é de virar a cabeça. Vira a cabeça literalmente. A primeira coisa a entender é que o nosso conceito de nascer e se pôr deixa de existir para as estrelas. Como assim? Como o observador está no eixo de rotação da Terra, o ponto exatamente acima da cabeça dele, o zênite, é também o polo celestial. O resultado, o céu inteiro gira ao redor dele. O livro usa a analogia de uma roda de olheiro. É como se a gente estivesse no centro e todas as estrelas pintadas na borda dessa roda girando. Em círculos perfeitamente horizontais. Exato, noite adentro. É um carrossel eterno de estrelas. Não existe mais leste ou oeste para o movimento delas, só esse giro constante. É uma experiência que desorienta completamente a nossa noção de direção, né? Totalmente. E se as estrelas são assim, imagina o Sol. Pois é, o Sol eleva isso a um outro nível. Ele nasce uma única vez por ano e quando nasce, aparece vindo do sul, o que já é estranho pra gente. E aí ele não sobe e desce no céu. Não. Ele passa 6 meses circulando ao horizonte, sempre visível como se fosse um viajante numa estrada circular. Depois desses 6 meses, ele se põe de novo no sul e some por outros 6 meses. O que nos leva à consequência mais famosa. O ano é, na prática, um único dia de 6 meses de duração. E uma única noite, também de 6 meses. Mas é importante aprofundar o que o texto diz sobre essa noite longa. Não é uma escuridão total e opressiva o tempo todo. Certo. O livro menciona alguns aliviadores dessa escuridão, né? A aurora boreal, claro, e a lua, que em certos períodos fica visível continuamente por uns 15 dias seguidos. Mas o que realmente me pegou, o que me parece ser a impressão digital mais nítida, é a descrição da aurora. Com certeza. O que é fascinante aqui é a escala de tempo. Não estamos falando de um amanhecer que dura 1 ou 2 horas. Não mesmo. O autor, citando as fontes científicas da sua época, fala de uma aurora que pode durar de 45 a 60 dias. Pensa nisso. Um amanhecer que dura quase 2 meses. Peraí, um amanhecer de 2 meses? Eu não consigo nem começar a processar o que é isso. A gente vive num ciclo de 24 horas que rege nosso corpo, nosso trabalho. Nossa vida inteira. Como seria uma sociedade onde a principal transição do ano leva mais tempo do que uma estação inteira para nós? É uma noção de tempo completamente diferente. E a descrição visual disso é igualmente impactante. É de arrepiar. O livro tem uma passagem, baseada num tal Dr. Warren, que descreve um brilho que começa no horizonte sul
e circula o observador 360 graus por dias a fio. E vai se intensificando. Isso. Esse brilho vai passando de um branco perolado para um rosa avermelhado com franjas de roxo e ouro. É um espetáculo de luzes giratórias que dura semanas, antes do disco do Sol finalmente dar as caras. Pensa no impacto psicológico e cultural disso. Depois de meses de escuridão e frio, a luz não volta de uma vez como um interruptor. Não. Ela anuncia seu retorno por semanas a fio. É uma promessa que vai se cumprindo lentamente no horizonte. Um show de cores que cresce a cada dia. Isso não é só um fato astronômico, né? É uma narrativa poderosíssima. Vira um mito da criação. Exato! A história da luta épica da luz contra as trevas, encenada no céu todo santo ano. Totalmente. Deixaria de ser sobre o dia e a noite e passaria a ser sobre a esperança, sobre a ressurreição. Sua religião, sua mitologia, sua estrutura social, tudo giraria em torno dessa espera e desse espetáculo. Não seria apenas inesquecível, seria a base de tudo. É uma descrição tão vívida que quase nos transporta para lá. E mostra que, para quem viveu isso, não era só um dado científico, era uma experiência espiritual profunda. Essa aurora prolongada e giratória é talvez a assinatura polar mais forte que podemos procurar. Ok, essa imagem do polo é extrema, quase de outro planeta. Mas é realista a gente imaginar que um povo inteiro vivesse exatamente nesse ponto geográfico? Boa pergunta. Parece mais provável que eles estivessem espalhados pela região, não? Isso mudaria o que eles viam no céu? Essa é a pergunta-chave, e é por isso que a segunda parte da análise é tão importante. Sim, mudaria tudo, mas de uma forma previsível. Ah, é? Conforme você se afasta do polo, ainda dentro do Círculo Ártico, os fenômenos extremos começam a se suavizar. O céu começa a parecer um pouco mais com o que conhecemos, mas com umas peculiaridades bem marcantes. Como, por exemplo, o movimento das estrelas. Elas ainda fariam aquele carrossel horizontal. Não mais perfeitamente horizontal. Como o polo celestial não está mais diretamente acima da sua cabeça, mas sim um pouco inclinado em direção ao horizonte, as estrelas agora se movem em círculos oblíquos, inclinados. Entendi. A consequência prática é que parte do céu se torna circumpolar, um grupo de estrelas que nunca se põe, sempre visível, mas outra parte do céu começa a se comportar de forma mais familiar, estrelas que nascem num ponto e se põem em outro. O céu vira um híbrido. Entendi. Então já não é aquele céu tão estranho, mas também não é o nosso. Mas a mudança mais drástica, pelo que eu li, acontece na divisão do ano, certo? Acaba aquela história de um dia e uma noite de 6 meses. Exatamente. E aqui surge outra impressão digital muito específica. O ano não é mais dividido em 2 partes, mas em 3. Em 3. O autor descreve assim. Primeiro, você tem uma noite longa e contínua com mais de 24 horas, mas menos de 6 meses. Depois, para compensar, um dia longo e contínuo de mesma duração. E, espremido entre esses 2 períodos... Você tem uma estação de dias e noites normais. Isso, de 24 horas. Ah, essa é a parte que eu usei a analogia do dimmer. No polo é o interruptor, luz ou escuridão. Aqui não. Exato. Você sai da noite longa, o sol reaparece e por um tempo você tem dias e noites normais. Só que a cada dia o sol fica um pouquinho mais de tempo no céu e a noite um pouquinho mais curta. Até que chega um ponto em que o sol para de se pôr completamente. E aí começa o dia longo e contínuo. E depois o processo se inverte. A analogia do dimmer é perfeita. Descreve exatamente essa transição gradual. E essa estrutura de 3 partes, noite longa, dias normais, dia longo, é uma assinatura astronômica muito, muito particular dessa região. Mas isso me parece incrivelmente complexo para organizar uma sociedade. Como eles saberiam quando plantar, quando caçar, quando se preparar para a longa noite? Essa transição não seria confusa? É uma ótima pergunta. Provavelmente o calendário deles não seria baseado no dia, mas em fenômenos maiores. A contagem do tempo poderia ser lunar, ou baseada no retorno de certos grupos de estrelas, sabe? Entendi. E o evento que marcaria o fim da escuridão e o reinício do ciclo produtivo ainda seria a aurora. Mesmo na zona circumpolar, essa aurora no final da noite longa ainda seria excepcionalmente demorada. Durando vários dias. Vários dias. O espetáculo das luzes giratórias,
ainda estaria lá, embora em círculos mais inclinados. A essência do grande show celestial ainda seria o principal marcador do ano. Ok, então no fim das contas, o que este capítulo nos dá são duas listas de checagem. Duas cenas do crime celestiais, por assim dizer. Exatamente. O autor até usa o termo em latim. Diferente é as características distintivas. Se os hinos védicos descreverem uma dessas cenas, temos um caso. Perfeito. E podemos resumir essas duas listas de forma bem clara. A primeira é a lista polar, para quem estivesse no epicentro. Vamos lá. Primeiro, o Sol sempre nascendo e se pondo na direção sul. Segundo, estrelas que não nascem nem se põem, apenas giram em círculos horizontais. Certo. Terceiro, um ano dividido em um único dia de 6 meses e uma única noite de 6 meses. E o grande finale? E, o mais importante, quarto, uma aurora espetacular, contínua, que dura semanas, com luzes girando por todo o horizonte. Ok, essa é a lista do polo. E a segunda lista, a lista circumpolar, a dos arredores. A lista circumpolar seria um pouco diferente. Primeiro, um céu híbrido com estrelas se movendo em círculos inclinados. Algumas nunca se põem, outras nascem e se põem. Certo. Segundo, o ano dividido em 3 partes bem definidas. Uma noite longa, um dia longo e um período de dias e noites de 24 horas entre eles. E a aurora? E terceiro, uma aurora ainda muito longa, de vários dias, no final da escuridão, com luzes que também se movem pelo horizonte. Certo, as listas são claras, mas sendo um pouco o advogado do diabo aqui. A segunda lista, circumpolar, tem elementos que se parecem um pouco com o que vemos em outros lugares, né? Como, por exemplo, Estrelas nascendo e se pondo. O desafio vai ser provar que as descrições dos Vedas são inequivocamente árticas. E não só uma interpretação poética de fenômenos mais comuns, não. você tocou no cerne da questão. E é exatamente por isso que o autor dedica tanto tempo a estabelecer esses critérios. Ele não está procurando por uma menção vaga a uma noite longa. Ele quer o pacote completo. Exato. Ele está procurando a combinação específica desses elementos. Uma noite que dura, digamos, 30 dias, seguida por uma aurora que dura mais 5, e depois por um período de dias e noites normais, é a combinação que forma a assinatura. Entendi. A tese dele é que esses pacotes de fenômenos só podem ser encontrados no Ártico. Não na Índia, não na Ásia Central, não na Europa. Apenas lá. Entendi. Então não basta achar uma peça do quebra-cabeça, é preciso encontrar um conjunto de peças que só se encaixam de um jeito. Com essa base astronômica bem definida, agora sim temos as ferramentas exatas para analisar as evidências. O nosso kit de detetive está pronto. Está pronto. O palco está montado, as impressões digitais foram definidas. A grande questão agora é: quando abrirmos os textos védicos, vamos encontrar descrições que batem com essas cenas únicas ou não? A investigação textual pode começar. E é exatamente o que faremos. Na sequência, vamos mergulhar nos textos védicos e ver se encontramos referências diretas a uma noite longa ou a essa espetacular e prolongada aurora que acabamos de descrever. Seguimos na análise e vamos falar agora sobre o capítulo 4 do livro de Tilak, intitulado A Noite dos Deuses. E o ponto de partida aqui é uma contradição que parece quase um quebra-cabeça, sabe? Exato. De um lado, a gente tem os textos védicos que descrevem um calendário normal, lunisolar, com meses, estações. Perfeitamente adequado a uma zona temperada. Exato. Mas, por baixo disso, existe uma tradição insistente, quase um sussurro, sobre um dia e noite dos deuses que duram um ano inteiro. Uhum. A missão deste capítulo é descobrir se isso é só uma bela poesia sobre o tempo divino ou se é a memória de algo real, algo que foi de fato observado. Exatamente. E o autor, o Tilak, ele não trata isso como uma questão de fé. Para ele é uma hipótese a ser testada, quase cientificamente. Como assim? Artigos são como palimpsestos, com camadas de conhecimento mais antigas escondidas sob interpretações que vieram depois. Certo. A ferramenta que ele usa para raspar essa camada superficial é o que ele chama de testes polares. A lógica é bem simples. Ok.
Se uma descrição nos textos parece absurda para quem vive nos trópicos, mas descreve perfeitamente um fenômeno que só acontece nas regiões árticas, bom, então temos uma evidência forte. E o principal desses fenômenos seria? Sem dúvida, a noite polar e o sol da meia-noite. Um dia e uma noite de 6 meses cada um. Ok. Então a estratégia é ir à caça de descrições que não fazem sentido na Índia, mas fariam todo sentido no Polo Norte. Por onde essa investigação começa? Imagino que a gente não vai abrir o Rig Veda na primeira página e encontrar um manual sobre o Ártico. Seria fácil demais, né? A abordagem é a de um detetive. Começar onde as pistas são mais óbvias e aí sim seguir o rastro para trás no tempo. Começar pelo mais recente. Exato. Por isso a análise começa nos textos pós-védicos, onde essa tradição é explícita. Por exemplo, nos trabalhos de astronomia, como o Surya Siddhanta. E o que ele diz? O texto afirma sem rodeios que no Monte Meru, que é identificado como o Polo Norte terrestre, os deuses veem o Sol brilhar sem parar por metade do ano. Meru é a morada dos deuses. A conexão já está feita ali. Então, nos textos mais tardios, essa associação entre deuses e Polo Norte já era um fato conhecido, não era uma teoria. Era um dado da cosmologia deles. E fica ainda mais claro nos textos sobre lei e sociedade. As leis de Manu, por exemplo, declaram categoricamente: um ano humano é um dia e uma noite dos deuses. Direto assim. Sim. O texto até detalha. O Uttarayana, o período em que o Sol viaja para o norte, seria o dia. O período em que viaja para o sul, a noite. Entendi. Mas as descrições mais impressionantes que realmente te transportam para lá estão nos épicos. O Mahabharata tem uma passagem sobre o Monte Meru que é de arrepiar. E o que tem de tão especial nessa passagem? Imagino que seja mais poética, cheia de exageros épicos, ou ela também tem esses detalhes astronômicos precisos? É aí que a coisa fica interessante. A poesia está lá, claro, mas ela descreve fenômenos reais com uma precisão desconcertante. Por exemplo? Por exemplo, o texto diz que no Monte Meru, o Sol e a Lua não sobem e descem no céu como a gente está acostumado. Certo. Eles giram ao redor do observador na horizontal, da esquerda para a direita. A palavra usada é pradakshinam. Pradakshinam. Essa palavra não é usada também em rituais para circular um templo ou algo sagrado? É curioso usar um termo ritualístico para descrever um movimento celestial. É uma observação perfeita. Parece que eles viam o próprio céu como um grande templo girando ao redor deles, não? Exatamente. O movimento sagrado do ritual espelhava um movimento sagrado que eles viam nos céus. E esse movimento horizontal do Sol, tipo um carrossel celestial... É o que se observa no Polo Norte. Precisamente. E tem mais. O texto diz que o brilho da própria montanha é tão forte que a noite nunca fica totalmente escura. Ah, isso é... É muito difícil não ler isso e pensar na aurora boreal. Imagine um povo antigo vendo o céu dançar com cortinas de luz por meses. É claro que eles achariam que aquela era a morada literal dos deuses. Um carrossel de sol e lua e uma montanha que brilha no escuro. Isso é específico demais para ser uma coincidência poética. E a passagem culmina na frase que amarra tudo quase idêntica de Manu. Para os residentes do local, o dia e a noite juntos equivalem a um ano. Certo. Ou seja, nos textos mais recentes, essa tradição não é uma ideia vaga. Ela é detalhada, astronômica e geograficamente localizada no Polo Norte. A questão é, eles inventaram isso ou herdaram essa memória de algum lugar? Certo. Isso é impressionante nos textos posteriores, mas o argumento todo depende de essa memória ser realmente antiga. Ela aparece nos Vedas, nos registros mais antigos, porque se não aparecer, tudo isso pode ser só uma elaboração filosófica tardia. Aparece. E é aqui que o caso começa a ficar realmente sólido. Em um dos textos védicos mais importantes, o Taittiriya Brahmana, a gente encontra a frase que é a espinha dorsal do argumento. Que é? Aquilo que é um ano é apenas um único dia dos deuses. A formulação é praticamente a mesma que vimos séculos depois, mas agora estamos em um terreno muito, muito mais antigo. Ok, então a frase-chave, a semente da ideia estava lá desde os tempos védicos. Mas sendo sincero, isso ainda soa um pouco poético para mim. Aham. Um ano é como um dia para os deuses.
Poderia ser só uma metáfora para a imortalidade, para mostrar como o tempo divino é diferente do nosso, entende? O que nos garante que isso é uma descrição literal de um lugar e não só uma filosofia. Essa é a objeção perfeita. E seria uma objeção válida se a evidência parasse por aí. Mas a prova definitiva, o que transforma a teoria, vem de uma fonte externa mais aparentada. O Avesta, o livro sagrado dos antigos persas. Ah, interessante. A análise cruzada com o Avesta é a grande virada da investigação. Os iranianos, que são um ramo aparentado dos indo-arianos. O que os textos deles dizem? No texto do Vendidá, há uma passagem dramática. O Deus Supremo, Ahura Mazda, alerta o rei Ima sobre um evento cataclísmico que está por vir. Que evento? Um inverno terrível, com neves que derretem e inundam tudo, que vai destruir quase toda a vida. Basicamente, uma era glacial. Precisamente. E a instrução divina é para que Ima construa um vara, uma espécie de refúgio subterrâneo, para abrigar e proteger as sementes da vida. Os melhores homens, mulheres, animais e plantas, para que o mundo possa ser repovoado depois da catástrofe. Um plano de sobrevivência. Exato. Mas é a descrição da vida dentro do vara que nos interessa. Ahura Mazda explica para Ima como o tempo vai passar lá dentro. E a frase é a seguinte: Dica. lá as estrelas, a lua e o sol são vistos nascer e se pôr apenas uma vez por ano, e um ano parece apenas como um dia. Peraí, isso é uma virada de 180 graus. Até agora a gente estava falando de mitologia, de poesia, mas aqui o texto persa está descrevendo um manual de sobrevivência para uma era do gelo. Exatamente. E no meio desse manual, a descrição do tempo bate perfeitamente com o Polo Norte. A coisa toda deixa de ser simbólica e vira um relato histórico. É isso. É exatamente essa a conclusão. A tradição deixa de ser uma metáfora e passa a ser uma memória. Uma memória compartilhada entre indianos e iranianos. E não só do fenômeno. Não, é uma memória não apenas de um fenômeno astronômico, mas de um lugar específico e também de uma catástrofe climática que os forçou a sair de lá. O dia e noite dos deuses não é mais uma abstração filosófica, é a descrição do ambiente onde os ancestrais desses povos viveram. Isso muda completamente a perspectiva. Se essa realidade de uma noite e um dia de meses era o pano de fundo da vida deles, isso deve ter deixado marcas profundas em outros aspectos da cultura, nos rituais, nas crenças. Com certeza. E a marca mais clara está na divisão do ano em dois caminhos, o Devayana e o Pitriyana. Que significam? Literalmente caminho dos deuses e caminho dos pais, ou antepassados. O Devayana é o período de luz contínua, o verão polar, o dia dos deuses. É o tempo da vida, da atividade, dos sacrifícios. E o Pitriyana? É o caminho da escuridão, a longa noite de inverno, a noite dos deuses. E essa divisão era só simbólica ou tinha consequências práticas? Por exemplo, como eles lidavam com a morte durante essa noite que durava meses? Tinha implicações muito práticas e muito sérias. Morrer durante o Pitriyana, a longa noite, era considerado extremamente desfavorável. E por quê? E a razão pode ser bem pragmática. Se os rituais funerários mais importantes precisavam da luz do dia para serem realizados corretamente, o que você faz quando a noite dura meses? Fica complicado. A família teria que adiar o funeral, o que era uma complicação logística e, para eles, um perigo espiritual para a alma do falecido. Isso parece uma explicação muito prática e lógica. Mas, por outro lado, será que não poderia ser puramente simbólico? Associar a escuridão com a morte, com o azar, é algo quase universal na humanidade. É uma excelente ponderação. Não precisa de uma noite polar de 6 meses para ter medo do escuro, né? O simbolismo universal existe sem dúvida. Mas, mais uma vez, a evidência se torna esmagadora quando olhamos para as regras paralelas nas escrituras persas. Elas são explícitas. Como assim? Há uma regra que diz que se alguém morrer durante o inverno, o corpo deve ser mantido em uma vala separada por 2 noites, 3 noites ou até 1 mês se necessário. E a justificativa é clara. E qual é? Deve-se esperar até que os pássaros comecem a voar novamente, as plantas a crescer, as águas a fluir e o vento a secar a terra. Em outras palavras,
Espere o inverno acabar. Exato. A regra não é simbólica, é um procedimento operacional padrão para lidar com a morte durante uma noite de inverno longa e congelante. Ok, a conexão Índia-Irã é inegável, a evidência cruzada é muito forte. Mas isso me faz pensar, se a teoria é que todos esses povos arianos vieram de um mesmo lugar no norte, Sim. essa memória bizarra de um dia de um ano não deveria aparecer também nos mitos dos primos deles que foram para a Europa, como os gregos ou os nórdicos? Deveria. E aparece. Os ecos estão lá, às vezes mais fracos, às vezes mais fortes. Na Grécia. Na Grécia Antiga, por exemplo, o filósofo Anaxímenes descreve o céu girando ao redor da Terra como um chapéu que gira na cabeça. Uma imagem bem visual. É uma imagem perfeita da abóbada celeste gista do polo. Há referências à estrela polar como ponto fixo no zênite. E o mais intrigante, tanto na Ilíada quanto na Odisseia, Homero parece fazer uma distinção entre dois tipos de dia. Dois tipos. Sim, o dia normal, dos mortais, e um dia muito mais longo, com a duração de 1 ano, associado à vida dos deuses no Olimpo. E no caso dos nórdicos? Eles viviam muito mais perto do círculo polar, então talvez a memória seja mais nítida por lá. Exatamente. A memória é central na cosmologia deles. Pense no Ragnarok, o famoso crepúsculo dos deuses. Ele não é o apocalipse no sentido cristão, um fim definitivo. É um evento cíclico. Um ciclo. Sim, o Ragnarok é o inverno terrível e prolongado, o Fimbulwinter, seguido por um período de escuridão e destruição, onde os deuses e o mundo são aniquilados. Mas não acaba aí. Não acaba. Depois dessa longa noite, há um renascimento. Um novo sol nasce, a terra ressurge e uma nova geração de deuses governa. O ciclo de uma grande noite de destruição e um grande dia de renovação é a própria estrutura da mitologia nórdica. Então, essa ideia de um ciclo cósmico, uma grande noite e um grande dia que definem a existência dos próprios deuses, não seria uma invenção local, mas sim uma herança, uma memória fundamental compartilhada por todos esses povos. O que é fascinante aqui é a consistência do padrão. A conclusão do capítulo é que essa tradição de um dia e uma noite de 6 meses não é uma metáfora poética inventada na Índia. Não. É um conceito detalhado, persistente, que a gente consegue rastrear desde os épicos tardios, voltando no tempo até os Vedas e o Avesta, e encontrando paralelos diretos nas mitologias grega e nórdica. É o fóssil de uma memória cultural muito profunda. Ok, vamos juntar as peças então. O que tudo isso significa no final das contas? Se a gente aceita esses pontos, a conclusão é que a única explicação que conecta todas essas evidências, a astronomia precisa, a correspondência entre os textos, E os ecos na Europa. é que os ancestrais comuns de todos esses povos viveram, em algum momento, em uma região polar. Exato. E o texto do Avesta ainda nos dá o motivo da migração. Uma mudança climática brutal, uma era do gelo, que tornou a vida lá impossível. É impressionante como as peças se encaixam. A Noite dos Deuses deixa de ser um mistério poético e se torna uma pista fundamental sobre a jornada e a origem desses povos. A evidência parece apontar para um lugar em um tempo muito diferente do que se imaginava. Na sequência, vamos mergulhar em outro capítulo do livro para examinar ainda mais evidências que sustentam essa teoria. Seguimos na análise e vamos falar agora de um dos capítulos mais fascinantes desse trabalho. O capítulo 5, As Auroras Védicas. E aqui a coisa fica séria, porque entramos num terreno que mistura poesia sublime com o que parece ser um registro astronômico preciso. Todo mundo que já leu algo do Rig Veda conhece os hinos à deusa Ushas, a aurora. São belíssimos, mas a tese apresentada aqui é radical. E se esses poemas não forem apenas sobre a beleza do amanhecer, mas um diário de bordo de um lugar na Terra onde o nascer do sol levava semanas para acontecer? É exatamente esse o ponto central. E é uma ideia que, vira de cabeça para baixo séculos de interpretação. O curioso é que, por muito tempo, todo mundo, tanto no Oriente quanto no Ocidente, leu esses poemas e pensou, claro, eles estão falando do nascer do sol, normal, como que eu vejo da minha janela. A beleza da poesia era tão grande que ofuscava os detalhes, sabe?
A grande sacada deste capítulo é argumentar que esses detalhes, as frases estranhas que os tradutores antigos tentaram contornar, são, na verdade, as pistas mais importantes. Elas descrevem um fenômeno que simplesmente não existe em nenhum lugar do planeta, exceto nas regiões polares. Ok, então a proposta é que estamos diante de um quebra-cabeça. E qual é a primeira peça que a gente encaixa? Onde começa a desconfiança de que essa não era uma aurora comum, que dura alguns minutos? A primeira pista vem de um lugar inesperado, não da poesia em si, mas de um manual de rituais, o Aitareya Brahmana. Ele descreve um ritual específico, o Ashvigna Shastra, que é uma recitação para as divindades do amanhecer, e não é uma reza curta, estamos falando de 1000 versos. 1000 versos, isso é gigantesco. Quanto tempo levaria para recitar tudo isso? Certamente mais do que os poucos minutos que a aurora dura aqui nos trópicos. Exatamente, é uma verdadeira maratona vocal. O texto chega a instruir o sacerdote, chamado de Rotri, a se fortalecer antes bebendo ghee, a manteiga clarificada, para aguentar o tranco, né? E aqui vem a regra de ouro do ritual, a pista fundamental. A recitação só pode começar com o primeiríssimo brilho da aurora no horizonte e tem que obrigatoriamente terminar antes que o disco solar apareça. A única forma de um ritual tão longo caber nesse intervalo é se o intervalo em si fosse imensamente longo. Não estamos falando de minutos, mas de horas, talvez dias. Isso por si só já é uma evidência forte. Mas imagino que se um fenômeno era tão central na vida deles, a própria linguagem deveria refletir essa duração, essa complexidade. Eles tinham palavras para descrever as fases desse longo amanhecer? Tinham, e essa é outra camada fascinante da investigação. Para nós, a aurora é uma coisa só, um evento. Mas nos textos védicos, há uma distinção sutil, mas crucial, entre duas palavras, ushas e viushti. Ushas é o termo geral para a aurora, o brilho, mas viushti parece descrever algo mais específico, o desabrochar completo, o momento final em que a luz da aurora finalmente dá lugar ao sol. Então seria como a diferença entre o trailer de um filme e o filme em si. Uma coisa é o anúncio, a promessa da luz, que seria a ushas. Outra, bem diferente, é o evento principal, o nascer do sol, o viushti. Ter duas palavras para isso já sugere que o trailer era bem longo. É uma ótima analogia. A existência desses dois termos sugere um processo com etapas bem definidas e não um flash. Mas a prova definitiva não está só na sugestão, está em passagens explícitas que os comentaristas antigos simplesmente não sabiam como interpretar. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. Porque uma coisa é inferir pela duração de um ritual, outra é ter um texto antigo dizendo na sua cara: o amanhecer durava muito tempo. Pois é, e o texto existe. O hino 76 do livro 7 do Rig Veda diz com todas as letras que muitos foram aqueles dias, em sânscrito, Bahulani Asan Ahani, que se passaram entre o primeiro clarão da aurora e o nascer do sol. Os comentaristas antigos, como o famoso Sayana, acharam isso tão absurdo, tão impossível, que eles torceram a tradução. Eles argumentaram que Ahani, dias, na verdade significava esplendores. Foi uma tentativa de fazer o texto caber na realidade deles. Espera um pouco. Muitos dias para o sol nascer. Isso é difícil até de imaginar. Como assim um dia passava se o sol não tinha nascido? O que eles queriam dizer com dia? Essa é a pergunta-chave. Para nós, um dia é definido pelo sol. Mas se você está numa região polar, durante a longa noite, o sol não está lá. O que você tem é o céu estrelado girando acima da sua cabeça. Um dia, nesse contexto, poderia ser simplesmente um ciclo de 24 horas, marcado pela rotação completa das constelações. Então, o que o hino está descrevendo é isso. A luz da aurora surgiu no horizonte e ficou lá, brilhando, enquanto o céu estrelado girava por cima, completando vários ciclos de 24 horas, vários dias, antes que o sol finalmente resolvesse aparecer. A luz estava lá, mas o sol não.
Isso é uma bomba, mas um único verso pode ser uma licença poética, uma anomalia. Existe um padrão. Outros poetas, em outros hinos, também falam sobre essa duração bizarra da aurora? Sim, não é um caso isolado. Há outro hino, no livro 2 do Rig Veda, que contém uma prece que diz: na verdade, muitas auroras, Buyaser, Ushasa, não brilharam, Avyushta. A palavra-chave aqui é Avyushta, que significa não totalmente desabrochada em nascer do sol. De novo, os tradutores não conseguiam conceber como muitas auroras poderiam não terminar num nascer do sol. Para eles, era um paradoxo. Então, eles forçaram a interpretação, dizendo que o verso se referia a dias futuros que ainda não amanheceram. Mas a leitura literal, sem rodeios, descreve perfeitamente o cenário polar. Passaram-se muitas unidades de tempo de aurora, mas o evento principal, o nascer do sol, ainda não tinha acontecido. Certo, então a duração era imensa. Mas tem outro detalhe linguístico que sempre me pareceu estranho nesses hinos. Eles não falam da aurora, no singular. É muito comum eles falarem das auroras, Usha'a, no plural. Por que falar de várias auroras se para nós só existe uma a cada manhã? Essa é outra peça crucial do quebra-cabeça. As explicações tradicionais para esse plural são muito fracas. Dizem que é um plural de respeito ou que se refere a divindades presidentes, o que é pura especulação. A resposta, mais uma vez, parece estar na própria poesia. As comparações que os poetas usam são muito reveladoras. As auroras são descritas como guerreiros em formação, mulheres ativas trabalhando juntas, ondas de água que avançam. Todas essas imagens evocam um grupo, um coletivo, algo que tem múltiplas partes, mas que age em conjunto. Contínuo, mas que é composto por várias partes que agem em uníssono. Perfeitamente. Os hinos reforçam essa ideia. Eles dizem que as auroras agem em um mesmo recinto, Samani Urve, com um só pensamento, Sanjanante. Isso descreve uma unidade de propósito. Não são eventos diários separados, mas componentes de um único, longo, ininterrupto fenômeno do amanhecer. Ok, então é um grupo. Mas é um número vago, poético, ou eles eram específicos sobre o tamanho desse grupo? E aqui a coisa fica ainda mais precisa e impressionante. Um texto posterior, o Taittiriya Samhita, é explícito. Ele descreve as auroras como 30 irmãs, Trinchatsvasara, que se movem em círculo, chegando sempre ao mesmo lugar designado, compartilhando um único estandarte. O texto é quase um manual de contagem. Ele começa descrevendo uma aurora, depois 2, 3, 4 e culmina no número 30. O Taittiriya Brahmana, um texto associado, confirma que elas são um grupo contínuo e inseparável. 30. Um número específico. E com essa informação, outras passagens que antes eram misteriosas começam a fazer sentido, não é? Lembro de ter lido sobre a aurora percorrendo 30 passos. Exato. Conectando isso ao quadro geral, o Rig Veda menciona a aurora percorrendo 30 passos, Trinshatpada, ou uma distância de 30 yojanas. O que antes era um enigma, agora se encaixa perfeitamente. Os 30 passos se referem às 30 partes ou aos 30 dias de 24 horas que compunham essa única e longa aurora polar. E tem a imagem mais incrível de todas, a que realmente sela a questão geográfica. Que seria? O Rig Veda descreve a aurora girando como uma roda, em sânscrito, Chakram Iva. Agora pense nisso. A nossa aurora, em qualquer lugar do mundo fora dos polos, sobe. Ela se move de baixo para cima no céu. Uma aurora que gira ao longo do horizonte, como se fosse a luz de um farol varrendo o céu por 360 graus, esse fenômeno visual só acontece nos polos. É o movimento do Sol subindo em espiral abaixo do horizonte. É uma imagem que você não inventa. Você precisa ter visto para descrever com essa precisão. Ok, vamos juntar as peças, porque individualmente são curiosas, mas juntas pintam um quadro muito convincente. Temos uma aurora que dura semanas, que é descrita no plural como um grupo de 30 partes agindo em uníssono, de forma contínua,
e que gira como uma roda. É isso mesmo. Resumindo, são exatamente essas 5 características que juntas formam uma assinatura única das regiões polares: longa duração, pluralidade, unidade, continuidade e movimento rotatório. Nenhuma outra aurora no planeta Terra possui todas essas 5 características ao mesmo tempo. É como uma impressão digital astronômica deixada nos textos. Mas espere, tem um detalhe que pode ser um problema. A ciência moderna nos diz que a aurora polar, o período entre a primeira luz e o nascer do Sol, dura entre 45 e 60 dias, dependendo da latitude. Os textos falam em 30. Isso não fura a teoria? É uma ótima objeção, mas não chega a ser um problema. Primeiro, a duração exata do crepúsculo depende de fatores atmosféricos, como a refração da luz, que poderiam ser diferentes milhares de anos atrás, talvez num período interglacial, com um clima mais ameno. Mas a explicação mais provável é que o lar original dos ancestrais védicos não era exatamente no Polo Norte geográfico, mas em uma região circumpolar, talvez entre as latitudes 70 e 80. Nessas latitudes, uma aurora de 30 dias após uma noite de vários meses é um cenário perfeitamente plausível do ponto de vista astronômico. Faz sentido. E isso me lembra de outra coisa. A lenda de Indra, o deus-chefe, quebrando a carruagem da deusa Aurora. Eu sempre achei que fosse uma metáfora para uma tempestade que chega e interrompe o nascer do Sol. Mas, dentro dessa lógica polar, a história ganha um sentido completamente novo, né? Completamente novo e muito mais coerente. Os textos dizem que a aurora, às vezes, se demorava mais do que o normal e Indra precisava intervir, quebrar sua carruagem, para forçar o Sol a aparecer e dar início ao período de luz. Isso não faz sentido num contexto tropical onde a aurora é sempre pontual. Mas num cenário polar, onde a duração do amanhecer pode variar ligeiramente de ano para ano por questões atmosféricas, a lenda se torna um mito para explicar essas variações. A longa aurora polar, por vezes, precisava de uma correção divina para finalmente dar lugar ao Sol. E o mais incrível é que os próprios poetas védicos pareciam saber que estavam descrevendo algo antigo, uma memória, e não o céu que eles viam todos os dias. Sim, eles deixam isso claro. Eles enquadram o fenômeno como algo de uma era passada, uma era de ouro dos ancestrais. O Rig Veda afirma que a aurora brilhava assim em dias antigos, usando a palavra pura. O Taittiriya Samhita, ao contar a história das 30 auroras, a introduz como uma tradição de tempos antigos, um Purakalpa. Os poetas que compuseram esses hinos já viviam num lugar onde a aurora era curta e diária. Eles sabiam que estavam preservando a memória de algo que seus antepassados viram, um céu espetacular, com um amanhecer que durava um mês e girava como uma roda. É uma releitura impressionante. A imagem de uma aurora longa, giratória, composta por 30 irmãs, evoca um mundo completamente diferente, com um céu que se comporta de uma maneira que mal podemos imaginar. Transforma o que a gente via como poesia em uma cápsula do tempo. Exato. Deixa de ser apenas poesia e se torna um registro astronômico e histórico de valor inestimável. Preserva a memória de um lar primevo sob condições que hoje chamamos de árticas. Por isso, a evidência dos hinos à aurora é, sem dúvida, um dos pilares mais fortes e elegantes de toda essa teoria do lar ártico. Essa análise nos deu muito em que pensar. A imagem desse céu diferente é muito poderosa. Na sequência, vamos examinar o que os textos dizem sobre a duração do dia e da noite, o que deve complementar essa imagem de um mundo com um calendário celestial completamente distinto do nosso.